e hoje a gente está aqui para debater os dogmas sociais, a sexualidade dentro do candomblé. Boa noite a todos e todas e todes, que é o terceiro gênero. Meu motumbá, meu mucuyu, meu aburu aboiê, meu colofé, meu saravá a todos. Para quem não me conhece, sou Yayemi, babalorixá transexual, mulher transexual, dentro da matriz africana. Fui iniciada em 1980 por Nice, dei seguimento com o Bairacho Lorixé e também com o Yaomi Najik, na qual estou na casa até o dia de hoje. Este é o ponto X Oyayemi, que também é conhecida como Silvia, né? Que é escultora, faz esculturas afros pelo Brasil afora. Sou Caetano, pertenço ao Ilê Axé Ogum Aires, sou filho do pai Celso, e nascido no Rio, mas vivo hoje no Rio Grande do Sul. Atuo na Universidade Federal de Pelotas, onde eu sou docente, mas tenho toda a minha trajetória profissional profundamente implicada com os direitos, a luta pelos direitos humanos da população LGBT, né? Ou seja, toda a minha trajetória, eu não consigo pensar em um momento da minha vida jovem e adulta em que ela não tenha sido guiada por essa trajetória de luta que é dos direitos humanos da população LGBT, que é de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Hoje isso está muito atrasado ainda, o pessoal, eles têm, que para mim é tranquilo, né? E diga-se de passagem que o dia que nós conhecemos, a sua postura, o seu comportamento é admirável, né? Como sacerdote, é admirável, né? Tanto que foi uma coisa de primeira vista, né? Foi paixão à primeira vista. A gente logo se olhou, começou a conversar. Então eu queria que você me dissesse isso, como é que está essa situação aí, sabe? Porque eu vi o seu comportamento, vi a sua postura e eu admiro muito postura, seja hétero, homo, não importa. O ser humano, ele é visto pela postura que ele tem. E a sua postura, para mim, foi ímpar. Aquele dia foi única, né? Aí eu queria que você falasse como é que está essa situação, como é que está seguindo isso hoje em dia. Obrigada, pai, por tantos elogios lindos que o senhor me fez. Mas eu vou ser muito sincero para o senhor. Nós tivemos alguns avanços perante a nossa legislação. Foi em janeiro do ano passado, tá? Nós avançamos bastante, mas ainda estamos bem atrasados. O que as pessoas não entendem, paizinho, é o seguinte: nós existimos perante Olodumare, e nossa religião, na realidade, ela foi a única que sempre agregou, ela sempre abraçou essa causa. A causa minha não, somente a causa dos desfavorecidos. Tudo que era sujo perante a sociedade, nossa religião abraçava e transformava aquilo. Essa é a realidade. Era o marginal, era o deficiente, era o carente, era o que morava na favela, era o negro, né? Então, a nossa religião, ela sempre agregou isso. Só que quando a transexualidade começou a entrar dentro da matriz africana, isso começou a chocar os mais antigos, porque eles são tradição, eles são tradicionais. E ali estaria se quebrando uma regra de visualização, aquilo que as pessoas estavam vendo. Como que eu colocaria um homem de peito, de perna, vestido de mulher, porém a gente sabia o que ele tinha, que ele era um homem no meio das pernas. Desculpe a palavra, mas nós temos que jogar da realidade como é julgado vogalmente o transexualismo perante nós, povos tradicionais de matriz africana e transgêneros. Deu para entender? É a primeira coisa que eles jogam na sua cara diretamente. Entendi. Tá? Só que para nós também, se colocar como tendo seios, tendo uma visão feminina, tá? Se colocar como um homem numa sala, se torna uma aberração. A mesma forma que um homem trans de barba, todo musculoso,
tudo mais, você colocar ele de saia numa sala dentro de um barracão. É verdade, é Então, complicado. se torna feio, se torna um bando de ET dentro de um barracão, sabe? Então, em cima disso, quando começamos a criar leis, eu estou nessa batalha desde 2002, tá? Lutando contra esse preconceito e tudo mais. Sou a primeira delegada trans de igualdade racial e de direitos humanos dentro da matriz africana. Ajudei a assinar várias leis na federal para isso, em Brasília, tá? Fui eleita delegada nacional em 2 sentidos. E em cima dessas leis, em cima desses direitos, eu procuro mostrar para os zeladores e também para os transexuais. Primeiro, os transexuais, eles têm que entender que eles estão lidando com um povo antigo. Eles têm que entender que eles estão lidando com um povo que segue simplesmente uma tradição de homem e mulher dentro de uma religião. Então, o transexual ele tem que ser paciente. Ele tem que mostrar que ele é a mulher e que ele não é o travesti como se visa. Porque quando você fala a palavra travesti ou a palavra trans, você imagina logo um homem vestido de minissaia num paredão fazendo prostituição. Então, esta é a imagem que a cultura gerou em cima do transexual. Tá? Então, a primeira coisa que o transexual tem que fazer numa casa de axé é se mostrar que ele não é isso. E sim que ele é a mulher realmente, de trazer o respeito, a educação, a moral e a dignidade. E nunca sair das suas regras, dentro dos povos tradicionais. Eu sou uma mulher trans, mas eu sei o meu limite. Dentro dos povos tradicionais, dentro do candomblé, aonde eu não posso pôr a mão, porque, afinal de contas, eu sou um homem. Mas quero ser respeitada pelo meu gênero. Quero ser respeitada como Silvia ou como Yaemi. Quero ser direcionada como ela, não como ele. Quero poder prender meu cabelo. Eu não quero ficar de cabelo curto. Entendeu? Quero andar de meu cabelo solto, só não vou pôr roupas femininas dentro do candomblé. Só que existe e há orixás trans que coloca e tem que ser respeitado. Porque hoje é uma Constituição federal. Hoje não estamos falando de uma Constituição nacional, estadual ou municipal. Nós estamos falando de uma federal. Então, a partir do momento que uma casa ela renega o transexualismo, pode ter certeza que ela pode ser acionada por não aceitar o gênero, mesmo alegando que ela é povos tradicionais, só que ela infringiu uma lei. Ela infringiu uma lei. E por ela ter sido preconceituosa com uma pessoa, ela pode ser atuada. Podemos levar um processo em cima disso. Porque ela não respeitou o gênero. Entendeu? Eu tive muita queixa assim, pai, em Salvador, porque eles começaram a não querer dar 7 anos para as pessoas e não queriam dar obrigação às pessoas que eram transexuais em Salvador, por elas serem trans. Então elas começaram a me procurar e a gente começou a debater bastante o avanço em cima disso. Entendeu? É bem complicado ainda. A questão de convivência. Eu não convivo com um transexual, então eu não sei como ele é. Então, quando eu vejo, é aberração. Então, ele choca aquele que é de idade. E quando não, na casa dos outros, ai, mas é lindo demais, nós aceitamos. Quando vem para minha casa de axé, eu repudio. Não pode ser assim. Porque as pessoas vão pichar. Olha, dentro da casa de fulano tem uma travesti. Dentro da casa de fulano tem um sapatão. Porque isso acontece também com a lésbica. Não é somente com aquilo que é de aparente. É com aquilo que você faz. 2 mulheres lésbicas, mesmo ela se vestindo de mulher, agindo como uma mulher no barracão, ela também é pichada. E muitas vezes é excluída perante a sociedade, perante aquela comunidade. Perante aquele EBE. Também já peguei vários casos assim. O senhor entendeu? Entendi. É isso que não pode, na verdade, estar acontecendo, né? A gente tem que respeitar as pessoas pelo gênero que elas são e como elas se sentem bem, né? É isso mesmo. E fora isso também, pai, eu vou ser muito sincera com o senhor, pai Celso.
O dinheiro da travesti, o dinheiro da trans, o dinheiro da pederasta, como eu era chamada antigamente, serviu para suprir várias casas de axé. Mas quando para visualizar, a trans sempre era excluída, entendeu? E é o que fazem hoje. Quando elas chegam da Itália, vários zeladores corrompem elas no dinheiro, arranca o que tem, o que não tem em euro. Porém, não quer colocar ela a expor, porque ela é somente uma transexual, mas o dinheiro... Bem, eu falo de um lugar que é um lugar distinto da religião, né? Assim, objetivamente, ainda que eu seja de candomblé, e eu mesmo falei com o pai, o candomblé se coloca, para mim, no lugar do inquestionável, do ponto de vista de que o culto aos orixás, para mim, assume a dimensão do sagrado, né? Isso não significa dizer que, ao chegar no candomblé, eu me desnuda de tudo aquilo que eu defendo enquanto sociedade. É óbvio que esse sujeito que vai para o candomblé chega no candomblé com toda uma bagagem de vida, com toda uma posição frente aos temas, né? Eu não vejo nem a sexualidade, nem o gênero como dimensões da natureza. Eu acho que esse é o primeira questão que a gente tem que debater. Uma coisa é a categoria gênero, né? Ou seja, homem e mulher. Outra coisa é a dimensão da sexualidade, né? Então, tudo não pode estar no mesmo pacote, né? A agenda da população trans não é a mesma agenda da população lésbica e da população gay, ou, se preferirem, homossexual. São agendas distintas. E que o candomblé, historicamente, venha discutindo essas agendas de modo muito diferente. Por exemplo, não há do que se questionar com relação à inserção da população gay no candomblé. Não existe um debate que impossibilita a presença da população gay do candomblé. O que pode ter um debate, como o próprio pai mencionou, é a forma como esse sujeito deseja se projetar no candomblé, né? Ou seja, desrespeitando aquilo que a sua identidade de gênero, que é masculina, exige dentro do candomblé, né? E é diferente esse debate com relação à população trans, né? A própria população trans, primeiro que também tem uma diferença, uma coisa é a travesti e outra coisa é a população transexual, né? Essas agendas, elas são muito recentes, né? Sobretudo a agenda da mulher trans ou do homem trans, são agendas muito recentes, tanto do ponto de vista do debate político na sociedade mais ampla, quanto da própria religião, né? As religiões, todas elas são carregadas de dogmas, né? E a religião do candomblé não haveria de ser diferente de todas as demais que são carregadas de dogmas. Só que os dogmas, ainda que tenha essa palavra dogma, que dá o sentido de que são fechados, que são rígidos, elas sofrem alterações ao longo da sociedade, né? E é em torno dessas alterações que muitas das travestis e transexuais vêm reivindicando espaços de reconhecimento dentro do candomblé. Eu estou falando tudo isso porque me parece que muitas das vezes, quando a gente vai fazer essa discussão dentro do candomblé, a gente bota tudo no mesmo saco, né? O debate das lésbicas e dos gays não é o mesmo debate da população trans. É preciso se diferenciar esse debate, né? É preciso olhar para essas populações de modo bem distinto, né? Até porque, no caso da população trans, existem outras dimensões profundamente complexas,
Por exemplo, existe um debate se é pertinente você definir o sexo somente pela genitália, ou seja, definir o gênero somente pela genitália. Seria prudente definir alguém só por uma parte do seu corpo, uma parte que, inclusive, não é uma parte pública, por conta da nossa cultura que a gente tampa, né? É tampado. É prudente você dizer que alguém é alguma coisa só por conta de um órgão específico, e esse órgão ele tem tanta importância assim na definição daquilo que a pessoa é como se você estivesse restringindo a pessoa a apenas um órgão, que nesse caso é o pênis ou é a vagina, ou inclusive nem é a vagina, nem é o pênis, porque essa mulher trans pode ter passado pelo processo de cirurgia e readequação do sexo, do gênero. E aí, como é que a gente vai encarar esse processo? Porque ali não tem um pênis, né? Então, eu acho que esse debate ele é crucial para o candomblé, sobretudo pela história que o candomblé o tempo todo apregoa, que é a de ser uma religião inclusiva, e que de fato é inclusiva. E é inclusiva até pela sua história, porque, afinal de contas, ela se constituiu, né? A religião do candomblé se constituiu a partir de exatamente lutas constantes, e ainda luta até hoje, não é à toa que os terreiros de candomblé vêm sendo perseguidos de forma sistemática. Existe aí um grande desafio para a sociedade brasileira como um todo de entender, né, os direitos das pessoas, sejam elas heterossexuais, sejam elas homossexuais, ou serem pessoas travestis ou intersexo, porque ainda tem a dimensão da pessoa intersexo, que é um debate que ainda está escamoteado, para não dizer que inexistente, dentro dos ritos do candomblé. Eu queria que a Oyayemi colocasse para a gente, dentro desse contexto, como ela gostaria de ser recebida no contexto religioso. Quando você chega numa casa, eu posso dizer porque fui vítima disso, né? E digo vítima mesmo. Quando ela chega numa casa, uma trans, o pai de santo, ele jamais vai tratar ela ou a mãe de santo como trans. Ela vai falar o travesti. E é o travesti. Depois quando ela vai se apegando, que ela vai tratando como trans. Segunda questão. Quando se falamos de sexo, daquilo que o trans carrega, né, tanto feminino quanto masculino, na hora de uma agressão no barracão, é a primeira coisa que eu ouvia. Que você simplesmente é um viado, querendo com não sei o que no meio das pernas, vir simplesmente se colocar como mulher. Essa é a segunda questão. Terceira questão, e muitas vezes por gays, viu? Pelo próprio pai de santo, que também era gay. Eles não sabem diferenciar o que é o trans e o que é o travesti. Para eles, todo mundo é travesti. A partir do momento que se monta de mulher ou se monta de homem, para eles é travesti. A pessoa aceita dentro de sua casa, não, eu vou respeitar, que nem aqui eu tenho Renata, tenho também a Ellen, tenho outras trans também, tem a Daniele, tem a Fernanda. E, no entanto, eu vou respeitar a Fernanda como Fernanda. Vou tratá-la como mulher. Vou respeitá-la como mulher dentro de minha casa. Porém, na hora da roda de axé, não, você não pode vestir saia. Isso também é errado. Se eu aceitei como mulher, por que na hora da roda de candomblé eu vou pôr ela como calça? Como um homem? Não vou deixar ela passar uma coisinha leve no rosto, prender o cabelinho dela, colocar um brinco. Por que não? Então, algumas casas elas aceitam,
mas coloca os seus limites. Não vai usar pano da costa, não vai usar pano de cabeça. Será tratada como mulher, mas essas coisas você não vai usar. Não use brinco, entendeu? Então também tem essa questão, que também tem que também vir essa evolução. Porque hoje nós estamos numa evolução de transformação dentro do candomblé. De um novo gênero que tem que ser respeitado. E como eu sou tratada com gênero feminino, como eu queira ser tratada, porém eu queria ser tratada da mesma forma das minhas costas, assim como toda trans, assim como todo trans. Porque na nossa frente, eles até nos engolem, por saber o que a gente pode fazer. Porém, nas nossas costas, nós somos os defamados. Senhora, e acaba tendo essa tarefa, né, de estar recebendo, né, esse povo com essa peculiaridade que é gente, né? Nós tratamos, nós cuidamos, nós lidamos com gente, né? Eu acho que é o primordial, né? Com certeza. Então, hoje, quando eu chego numa casa de axé e a pessoa me chama de tata, eu respeito. Se ela me chamar de iá, também vou aceitar. Se ela me chamar de babá, também vou aceitar. Só que hoje eu lutei e tenho minha cabeça aberta para isto. Só que muitas das meninas e dos homens trans sofreram tanto, foram tão massacradas dentro e fora do axé, que isso para eles é uma ofensa muito grande e nós temos que respeitar. Porque eles vêm de uma bagagem na qual eu, desde 2002, luto para que eles não passem por aquilo que eu passei lá fora. De ser jogada numa rua, passar 9 anos na rua, de ser pisoteada dentro de uma casa de santo, de matar frango na cara, de pai de santo me humilhando, de quebradejar na minha cabeça, de eu ser esculachada, de eu dormir em cima de uma esteira em plena junho, na época da garoa de São Paulo, entendeu? Dormir no chão puro, porque eu era uma trans, não deixava eu comer em barracão porque eu era uma trans. Então eu fui uma pessoa que passei muito. Então hoje eu luto por isso. E aceito, e o pai de santo que falar que não aceita em sua casa, eu vou até ele, exponho aquilo que é de direito daquela trans para que ele aceite, ou então quando eu vejo que não tem jeito, eu já logo falo, filha, procure outra casa porque essa aqui não vai ter jeito não. Ele é ignorante demais, é que ele não quer por uma questão de ego, porque tem muito disso também. Muitas vezes o pai de santo não aceita, pelo ego dele não ter conseguido ser aquilo que aquela trans é, ele não teve a coragem, então ele acaba ofendendo aquela trans ou aquele homem trans, entendeu? Então isso é coisas que acontecem também em vários meios, e várias outras coisas também. Mas como eu gostaria de ser tratada, eu sou, meu querido, só que eu queria também ser tratada nas minhas costas e também pelas minhas irmãs e meus irmãos transgêneros, porque meu gênero é o gênero que mais mata no país, é o gênero que mais morre no país, mais morre no mundo. A cada 17 horas, 18 horas, uma travesti é morta e um transexual é morto. Se ele não é morto, ele é violentado, ele é muitas das vezes violentado até que sexualmente, mas não pelos órgãos sexuais, e sim por um pedaço de pau. Nós não estamos falando somente dentro dos povos tradicionais, nós estamos falando de um tudo. Mas eu queria saber, Marcinho, se você quer complementar, eu sei que você tem um trabalho todo social disso, em conta disso, já aproveitando a fala da OIAMI, queria ver se você quer complementar alguma coisa. Então, a Yas chamou a atenção de uma questão que eu acho que é crucial quando se pensa a religiosidade de candomblé e a população trans. A gente está falando de uma população que, historicamente, e olha o paralelo, né? Historicamente, vem sendo negada a existência, né? Se a gente for pegar e eu tenho tentado fazer um mapeamento um pouco, até por conta do meu vínculo com a Baixada Fluminense, tentando mapear um pouco os assassinatos da população trans ocorridas na Baixada Fluminense. Então, se a gente for
observar, a história das travestis e das transexuais é constituída de negação, né? Ou seja, se tem uma população que não lhe é dado o direito à existência, e aí a gente não está falando do direito a comer, não está falando do direito a vestir ou do direito a dormir, a gente está falando de existência, ou seja, existir, né? Se tem uma população que foi negado o direito à existência, é a população trans. O que me parece muito semelhante à própria história do candomblé no Brasil. É importante lembrar o quanto, durante décadas, séculos, as religiosidades afro-brasileiras também foram negadas no Brasil, né? Ou seja, se tem uma religião no Brasil que conhece bem as marcas do não reconhecimento e da inexistência, é o candomblé. Não é à toa, no Rio de Janeiro, por exemplo, no Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro, existem vários orixás que foram capturados nos terreiros, quando eles eram proibidos, e estão lá, no Museu da Polícia Civil. Eu lembro da Mãe Beata, numa luta histórica de que fossem liberados as ferramentas, os orixás, para que eles pudessem vir lá para a casa dela. Então, isso foi fruto da perseguição, da impossibilidade de existir o candomblé e os cultos afro-brasileiros. Então, quando a gente pensa na população trans, né, e cruza com a história do candomblé, eu fico pensando, seria possível uma religião que conhece tanto a história da negação, que conhece tanto a violência para existir, usar do mesmo método que historicamente foi usado contra ela, contra uma parcela da sociedade, que nesse caso é a população trans, e ainda considerando que, se a população trans enfrenta uma dificuldade de inserção no candomblé, elas são ainda mais negadas em outras religiões, né? Ou seja, a única possibilidade que ela teria de vivenciar uma religiosidade, de buscar um caminho por meio da religião, seria no candomblé, porque as outras religiões as negam e os negam de forma muito contundente, né? Então, eu acho que a primeira dimensão que a gente precisa debater nisso daí é a dimensão do humano, né? É a dimensão da compreensão do outro contra o humano. E a compreensão de que aquilo que nós decidirmos pode destituir um sujeito da sua existência. Como eu disse anteriormente, a gente costuma muito confundir sexo com gênero, orientação sexual com sexualidade. São dimensões completamente distintas, né? O gênero é a forma como esse sujeito se projeta. E ele pode se projetar no masculino ou no feminino, no geral, né? E se ele projeta esse gênero, por que não reconhecer esse gênero? Por que não olhar para aquele sujeito que está vestido de mulher e reconhecê-lo no gênero feminino? Ou seja, nomeá-lo com o artigo A, né? Ou seja, está vestido como mulher e eu vou usar o artigo masculino para nomear aquele sujeito. Está vestido como homem e vou usar o artigo feminino para nomear aquele sujeito. Qual é a função disso? Senão a da violência, a mesma violência que historicamente vem sendo usado contra o culto de candomblé. Porque é isso que eu estou chamando a atenção, né? O quanto essas violências, elas são muito próximas, né? E o quanto a gente pode, ao mesmo tempo, sofrer violência e produzir violência. E o ideal é que, ao conhecermos as dores da violência, não sejamos nós os promotores dessa violência. Eu queria fazer uma pergunta ali da Camille, vou fazer para a Oyaemi,
Queria ver como que a senhora enxerga a questão de ogãs e equedes com o transexualismo. Eu enxergo da seguinte forma: uma casa de axé existe várias funções. Várias. Tem homens que lava a louça dentro de uma casa de candomblé, e é homem, nem por isso ele deixou de ser homem. Tá? Perante uma roda de candomblé, uma mulher subir no coro, ela cantar, por ela ser trans, normal. O que ela não vai poder simplesmente é ultrapassar um sagrado. Assim como eu também não vou ultrapassar o meu sagrado, sendo vindo na Terra por um gênero e ir mexer com as IAs. Deu para entender? Então, existe essa consciência, tá? Até mesmo dos homens trans. Um homem trans, quando ele chega numa casa de axé, ele quer aprender a tabaque. Ele quer simplesmente aprender tudo que traz aquilo de um homem. Assim como eu também quis tudo aquilo que traz de uma mulher, eu também aprender. Só que ele sabe o limite dele. Ele sabe que se aquela casa é de tradição, ele não subir num coro, na hora de um orixá, ele não vai nem pedir. Mas na hora de um catiço, eu mesma sou a primeira a falar para ele: pode subir, meu querido, se você quiser. Entendeu? Então, por nós sempre sermos apontados, essa é a realidade. Sempre sermos colocados para o canto, nós já chegamos em todos os lugares com receio. Então, nós nunca vamos ultrapassar aquilo que não vão nos deixar. Para finalizar, Aline, a senhora acredita que teremos iarobás transexuais e ogãs transexuais confirmados? Sim, só que desde que ele seguisse umas regras. A regra de tradição que era para com o orixá. Sim. Deu para entender? Eu vou ser direta com você, querida. Por favor. Perante Ifá, eu posso ir até as Iamins. Perante Ifá, eu posso me iniciar nas Iamins. Mas perante o candomblé, eu não posso. Tá? Então, eu, como carrego o título de masculino aos olhos das pessoas, porém levo como Silvia, eu não vou no candomblé no pé de Yamin, a não ser para cumprimentar. Deu para você entender? Eu sei o meu limite. Lembra daquilo que eu falei? Nós já chegamos com receio. Eu vejo o seguinte, eu vejo no futuro, né, com a situação dos trans, né, sejam transexual, travesti, transgênero, eu vejo que no futuro, né, o candomblé, ele não vai ter confirmação de Ogã e Eked. Ele vai ter tudo como iniciação. Porque iniciado, se a pessoa manifesta ou não, ela pode atuar. Como é dentro do Ifá. Isso. Eu vejo no candomblé do futuro a confirmação terminando, só tendo iniciação. Porque se chegar um transgênero na minha casa, eu vou iniciá-lo. Se amanhã ele tiver ou não tiver a manifestação, é como a Silvia falou, ele vai servir de alguma forma na casa. Uma época onde o trans vai ser uma coisa tão natural que a gente não vai, eu espero pelo menos, não vai saber que a pessoa é trans. Você não concorda comigo? O candomblé que a gente vive hoje, mesmo nas casas tradicionais, se distancia e muito, por exemplo, do candomblé que vivíamos no início do século passado. E é bom lembrar que o início do século passado já não era mais escravidão. Será o candomblé daqui a 10 anos? Eu não tenho dúvida que será diferente do candomblé que é hoje, que é completamente diferente do candomblé que foi ontem, né? E que possivelmente a agenda que hoje nós estamos discutindo, é possível que essa agenda que nós estamos discutindo hoje, ela seja inclusive superada. Então, o que vai ser o futuro, objetivamente, eu não sei. Mas eu não tenho dúvida de que será totalmente diferente do que é hoje, graças, inclusive, ao debate que nós estamos tendo agora. Muitas vezes, irmão, eu ia para o candomblé, eu vou ser muito sincero, não sei como que eu vou falar isso para o senhor, muitas vezes eu não queria nem
Eu não ia para cultivar o orixá. Muitas vezes eu ia para receber um abraço do orixá de consolo. Eu entendo. Que eu vivia na vida. Então, muitas desculpas. Imagine, a gente está aqui para somar com a senhora. Um abraço de alguém que não me apontaria. E eu sabia que esse alguém era só o orixá. Porque É verdade. É o que eu digo, é o direito de todo mundo ser iniciado na religião, independente da condição, opção, né, ou a questão sexual. Por isso, quando eu falo aquela hora, e eu bato nessa tecla, é ser iniciado para não ter limite, sabe? Seja o homem trans ou a mulher trans, o homem hétero ou a mulher hétero, todos serem iniciados para terem o mesmo direito, para não ter esse limite que é um preconceito. Não, você pode vir até aqui, você pode vir até a página 2, como você acabou de falar, Emi. Quantas vezes você foi no candomblé para o orixá te abraçar, que aquele não ia te segregar, aquele não ia te hostilizar, né? Então, eu queria que a OIAMI se despedisse, né, se desse suas considerações finais para a gente. Minhas considerações finais. Primeira, fiquem em casa. Não saiam por nada. A minha outra, obrigada por essa live maravilhosa. Obrigada a toda a organização, vocês são 1000. Parabéns pelo sucesso e que venha dessa muitas. As políticas públicas têm que ser feitas, independente de ser para o gênero ou não para o gênero. É para aquele que não tem visto, né? As políticas públicas. Isso vocês estão fazendo muito bem, então meu parabéns a vocês. Que o Lodumare, que o Dudu Abatalá abençoe vocês cada vez mais e colocando vocês cada vez mais à frente. Início, quando o rapaz era gay, ninguém aceitava também. Há muitos anos atrás, era um tabu. Como hoje, são os novos conceitos, novos nomes, cada um tem que ser o que quer. Então, era um tabu muito grande quando a pessoa era gay. O rapaz, né, que foi o primeiro, eu acho que, né, que abriu as portas, né, foram os gays, eu acho. Então... Acho que desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo, existe homossexualidade. Só que as pessoas não aceitavam. E era tudo muito... né? E uma vez eu fui na Assembleia Legislativa, fui convidada, recebi um prêmio lá, e eu confesso que, apesar de ter um neto negro, eu não sabia o que acontecia fora do meu mundo ali, né? Eu tinha filho gay, mas eu nunca... E, de repente, eu me vi com uma cena, saí chorando de lá, com homossexual apanhando de polícia. As piores cenas que eu vi representadas numa tela enorme, que parecia um cinema, né? Foi isso. Então, isso eu me lembro que me chocou muito, mas isso fazem o quê? Uns 15, 20 anos. Faz muito tempo. Uns 20 anos, mais ou menos. Então, aquilo, para mim, foi nossa, me abriu, né? Eu tenho muitos filhos, eu não faço... Para mim é tudo menino, menina, é tudo igual, não tem problema nenhum. Quando eu venho na minha casa, eu procuro tratar muito bem as minhas visitas, sendo homem, mulher, sei lá, hétero, a nomenclatura que tiver, entendeu? Acho que a gente tem que lutar mesmo. Você que lida com política, Márcio, e você também, eu acho que vocês são jovens, vocês têm que lutar mesmo, né? Por um país laico que somos, né? Que acho que estão esquecendo disso, mas somos laicos. Então, eu me ponho assim num lugar de muito agradecimento para vocês. Foi uma lição de vida. Não foi uma lição de candomblé, mas é uma lição de vida. Que cada um de nós pense
mas quando formos tratar com o gay, com o homossexual, com a transexual, com todos, temos que começar a tratar como seres humanos. Vou pedir agora para o Marcinho dar as considerações finais dele. Eu queria convidar todo mundo a assinar o nosso canal no YouTube, chama Roda de Conversa de Axé. Esse vídeo vai estar lá disponível acho que daqui 2 semanas. Hoje a gente já colocou o vídeo do Assobá Iomar e do Ogan Vinícius, que é um vídeo que também fala bastante coisa interessante. Então, se vocês puderem se inscrever, deixar seu like e ajudar a gente a compartilhar, a gente agradece demais, porque isso começou com uma brincadeira e a gente descobriu que a gente está ajudando muita gente através dessas lives, está tirando muitas dúvidas, está se unindo cada vez mais. Então, se vocês puderem realmente deixar um like lá, dar sugestões para a gente, motivar a gente, vai ser de bom grado, tá bom, pessoal? Marcinho, se quiser dar suas considerações finais. Bem, eu quero agradecer o pai pela confiança de ter me convidado. Ele sabe que eu meio que tremi na base na hora que ele me chamou. De fato, é um tema polêmico, e como todos os temas polêmicos hoje, as pessoas costumam exagerar, e ele me acalmou dizendo que eu poderia vir tranquilo, que eu não iria ser agredido, que eu não ia se levar nenhuma surra virtual, porque, de fato, a sociedade se coloca hoje numa polarização de posição em que a gente quer porque quer forçar a nossa verdade como única, né? E, como eu estava dizendo hoje com um amigo meu, a gente só aprende com o diferente. Não é possível você aprender com o igual, porque o igual sabe exatamente aquilo que você sabe. Se você quer aprender algo diferente, tem que ser com a diferença, com alguém que sabe o que você ainda não sabe. Se você for esperto, você vai abrir os ouvidos para poder aprender com essa pessoa que pensa diferente de você. Porque, inclusive, a igualdade nos gera mesmice, né? Ou seja, se eu sempre caminho com os mesmos que pensam como eu vou me alocar no lugar da mesmice. Então, temas como esses são centrais para que a gente possa avançar em uma sociedade e uma religião aonde a diferença não seja uma marca que produza desigualdade, mas a diferença seja uma marca que nos produza possibilidade de existência. Eu acho que o candomblé tem muito a ensinar para o Brasil, objetivamente, né? E ele tem muito a ensinar ao Brasil quando ele traz como uma das suas marcas esse caráter agregador, né? Quando ele traz como uma das suas marcas a possibilidade de você, na sua diferença, ser tratado como igual frente aos orixás. A Oyá falou uma coisa que para mim é central. Quem conhece a dor sabe a importância de um abraço de orixá. Quem conhece a dor sabe a importância de um aconchego do orixá. E é isso que eu penso, e eu tenho certeza absoluta que quem está assistindo aqui a nossa live jamais negaria a possibilidade de um sujeito ter um abraço de um orixá, né, de sentir o conforto desse orixá. Então, eu quero um grande abraço, um beijão para todos e todas. A gente que agradece, Marcinho. A gente estava bem curioso com eu, pelo menos, estava muito curiosa com as suas falas e me surpreendi. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por levantar essa bandeira, que é uma bandeira bem difícil. Eu vou chamar, antes do senhor, pai, vou chamar o Alan para se despedir. Eu sou o Alan Azevedo, eu sou filho do Babá Celso Dugum, sou mais um dos envolvidos em todo esse projeto das rodas de conversa. É um canal novo, conteúdo novo, enriquecedor, grande, vai trazer muita coisa para o nosso coração e para a nossa mente. Eu acho que
todos devem dar uma olhadinha lá, participar, se inscrever, dar um like para a gente, já tem alguns vídeos e nós estamos colocando aos poucos. Bom, eu queria agradecer a participação de todos, queria finalizar mais uma vez agradecendo a Tatiana, sempre aí competente como mediadora, e sempre participando também da produção dos vídeos, dos convites e tudo mais, e assim nós estamos produzindo esse conteúdo inteligente, viu? Que todos possam desfrutar, ficar bem à vontade para poder participar disso aí com a gente. Uma boa noite, meu Motumbá a todos. Agora meu pai vai se despedir. Gente, né? As considerações finais e agradecer ao Yaemin, muito obrigado. Muito obrigado, Yaemin, pela participação. Muito obrigado, Márcio Caetano. E lembrando, todos aqui se sintam abraçados, não só por mim, mas pela energia de Ogum Ares, que eu tenho certeza que é a energia que todos precisamos, que é caminhar, é evoluir. Mesmo possa nos abrigar no abalar dele sagrado. O Alá de Oxalá não tem distinção. Todos cabem embaixo do Alá de Oxalá. Todos, tem lugar para todos. O Alá de Oxalá é o Orum, é o céu. Todos cabem embaixo dele. Não tem um lugar, não tem uma pessoa que não caiba embaixo, sob o Alá de Oxalá. Todos nós temos espaço ali embaixo. E se Oxalá abriga todos nós, quem é o ser humano, meros mortal, para poder discriminar um ao outro? Não tem como. Não cabe mais a discriminação. Então, obrigada a todos, um grande beijo, fiquem bem e até a próxima quarta-feira.